Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas EAD do 9º ano. E hoje a gente vai falar sobre um esporte bem peculiar, né? Talvez vocês não conheçam, mas está sendo bem popularizado no nosso país, né? Que é o badminton, né? Ele é um esporte de rede, né? Parede, que a gente viu isso sobre os seus conceitos na aula anterior. E a gente vai aprofundar um pouquinho nesse esporte hoje. Vamos lá. Os esportes com rede ou parede, ou muro-parede, né, de rebote, são modalidades nas quais se arremessa, lança ou se bate na bola ou peteca em direção a uma quadra adversária, sobre a rede ou contra uma parede, né, de tal forma que o rival não consiga desenvolvê-la ou a devolva fora de um campo adversário ou pelo menos tenha dificuldades para devolvê-la. Diversas modalidades no mundo todo podem ser classificados nessa categoria, né? E se orientam por desafios táticos semelhantes. Podem ser citados como esportes de rede divisória, o voleibol, vôlei de praia, tênis, badminton, patel, peteca, tem o ringo e o ring tênis, né? E como exemplos de esportes como parede de rebote, né? Entre outros, a gente tem a pelota basca, o racquetball, o squash e o wall handball, né? Uma característica comum desses esportes é que sempre se joga interceptando, né, que seria a defesa, a trajetória da bola, disco ou peteca, ao mesmo tempo em que tenta jogá-la para o lado adversário, né, que seria o ataque. Então, como a gente já viu essa conceituação, né, a gente viu na aula anterior, a gente vai falar sobre um esporte que ele está sendo bem disseminado, que é o badminton. Vamos lá. Ele começou assim. Os primeiros relatos de que conhecemos hoje como badminton datam em 1850, quando os agentes expatriados do Império Britânico, em viagem à Índia, se depararam com badminton ball, né, popularmente chamado de poona. Essa versão se difere da atual, por ter uma bola de lã no lugar da famosa peteca. O nome oficial é volante ou pena. A data precisa da criação do esporte é um mistério, mas seu nome tem uma relação com a casa de campo do Duque de Beaufort, né, na Inglaterra. A casa de campo se chamava badminton, né? Então, quando a gente vê essa parte histórica, né, do badminton, a gente vê algo muito interessante, como na foto do slide, eram pessoas já de classe média alta, né? Pessoas que praticavam esse esporte. E aí a gente vai passar por cima somente algumas regras do badminton e daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nos vídeos que vai explicar melhor para vocês. Nós temos algumas regras, né? As regras atuais. Com o passar dos anos, as regras foram se modelando até chegar no que conhecemos hoje, né? Jogado de forma individual ou em duplas, com uma rede de 1,55 m de altura, dividindo os 13 por 40, né, de comprimento da quadra, e com 6,10 metros de largura. Então, a gente pode ver que a gente não precisa decorar, né, essa dimensão da quadra, mas é interessante que vocês saibam alguns detalhes, né, para vocês não ficarem totalmente leigos dentro dessa modalidade. E a gente vai falar um pouquinho dele dentro dessa modalidade no Brasil, né? Como que ela se disseminou. E como eu falei para vocês, não falei mais nada sobre as regras, porque a gente já vai ver um vídeo sobre isso. O esporte no Brasil. Quanto ao Brasil, a chegada do esporte se deu por São Paulo, né? Foi no Clube dos Ingleses, em Santos, em 1938. Que as primeiras raquetadas foram dadas por ali. O problema, porém, é que a modalidade pouco se desenvolveu aos anos seguintes. O esporte permaneceu pouco conhecido no continente. A primeira competição oficial no país foi em 1984, em São Paulo. Foi no mesmo ano em que o badminton registrou seu primeiro campeonato sul-americano. E os brasileiros marcaram presença na disputa, né? Então, como eu falei para vocês, a gente vai ter alguns vídeos agora para vocês entenderem melhor essa modalidade e tentarem ver de forma mais clara, né? Quando a gente visualiza é muito mais fácil. Vamos lá.
Neste vídeo, você vai aprender as regras de simples. O jogo de simples acontece entre dois oponentes que acertam a peteca sobre a rede, com suas raquetes, até que ela caia no chão. A quadra de simples inclui as linhas de fundo e exclui as linhas laterais externas. Cada jogador tem 2 áreas de saque. A altura da rede é de 5 pés, ou 155 centímetros nas pontas, e um pouco mais baixa no centro. O rally começa com o saque e termina quando a peteca cai na quadra do adversário ou fora da quadra de simples. Uma partida consiste em 3 sets de 21 pontos. Quando o jogo empata em 20 pontos cada, a pessoa que fizer 2 pontos de vantagem primeiro ganha o set. Quando o jogo está empatado em 29 pontos cada, a pessoa que marcar 30 primeiro ganha. Depois que o set terminar, os lados são trocados e a pessoa que venceu é o primeiro a sacar. No terceiro set, quando um jogador atinge 11 pontos, as quadras são trocadas novamente. Aproveita o jogo! E agora a gente vai ver um outro vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos algumas dessas regras, né? Nesse outro vídeo, essa moça vai esclarecer pra gente como é que funciona alguns saques, algumas curiosidades sobre o esporte e vai ser bem esclarecedor para vocês. Vamos ver. Fala galera, me chamo Simone Santos, estou aqui para apresentar para vocês o segundo esporte mais praticado no mundo. Vem com a gente! O primeiro passo que nós vamos falar é a história do badminton. O badminton surgiu na Índia, se chamava Poona. Quando foi para a Inglaterra, passou a ser praticado dentro do castelo Badminton House, onde daí por diante passou a ser chamado de badminton. O segundo passo nós vamos falar sobre a regra do badminton. O badminton ele é disputado em 3 sets de 21 pontos. Caso haja empate de 20-20, tem que abrir uma vantagem de 2 pontos. O saque do número par é do lado direito, o saque de número ímpar é do lado esquerdo. O terceiro passo é sobre o material utilizado durante o jogo. Nós utilizamos uma raquete e uma peteca. Peteca essa que existe 2 materiais diferentes para a iniciação, que é a peteca de nylon, e a profissional, que é a peteca de pena. O quarto passo é sobre a empunhadura do badminton. Existem 2, de forehand, que é uma pegada em V, ao qual a batida geralmente é de fora para dentro. E a segunda empunhadura é com o polegar, é a de backhand. O quinto passo é sobre o saque ou serviço, ou seja, iniciar uma partida de badminton. Existe o saque curto, que é com a empunhadura com o polegar, e o saque longo, que é com a empunhadura do forehand. Então, no saque de back, a perna da peteca, ela tem que estar atrás, ó, para eu ganhar um ângulo maior. Peteca na ponta da raquete, flexiono um pouco o meu tronco, afastei, bati. O sexto passo é sobre a batida acima da cabeça. A batida de forehand sobre a cabeça é um movimento de punho que leva a raquete para trás e para frente. O sétimo passo é a batida de backhand. É uma batida que se utiliza o polegar e ele é de dentro para fora. O oitavo passo, nós vamos falar sobre as atividades lúdicas que você pode estar fazendo com petecas, raquetes, balões de gás e fazer com que as crianças se divirtam muito. No nono passo, nós vamos falar sobre as modalidades do badminton. Existem 5: simples masculina, simples feminina, dupla masculina, dupla feminina e dupla mista. O 10º passo é uma curiosidade do badminton. A peteca de pena, ela possui
16 penas e é de ganso. Isso mesmo, gente, ganso. E detalhe, do lado esquerdo da asa do ganso. Porque o ganso, do lado direito, ele dorme ou ele se defende. Já o lado esquerdo, por se tratar da parte do coração, tem uma irrigação muito melhor. E com isso as penas ficam mais saudáveis. Pergunta o nome do colega. Gabriel. Você, né? É, sou Simone. Aí vai soltar e vai entrar. Levanta a raquete. E vai entrar, ó, na raquete. Prepara. 1, 2, 3 e... Bato no pé. Tá. Então, como vocês puderam ver no vídeo, existem várias curiosidades sobre o badminton, né? Então, vocês podem ver que também a gente não precisa utilizar, por exemplo, a peteca, ou então a pena, né, como é chamado, para poder utilizar. Algumas vezes a gente pode utilizar balões, ou até modificar o nosso material para a gente poder estar realizando esse esporte tão interessante. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, tenha sido de fácil compreensão, né? Qualquer outra dúvida, vocês podem sanar essas dúvidas com os professores de vocês. Nós ficamos com a nossa aula de hoje. Não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os nossos materiais. E nós vamos ficar com a nossa aula de hoje. Até a próxima!